Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 101. Abrindo um parênteses, o número 100, que foi com o subtenente Alisiano, teve que ser suspenso na metade em razão de nós termos que sair do estúdio correndo para prender um elemento que estava furtando aqui em cima do prédio da Aspra. E venho agradecer a Aspra CE, a nossa principal patrocinadora, como também a Delvita e a Odonto System. Hoje o programa é muito especial. Nós temos uma pessoa que é muito amiga nossa, tem uma história lindíssima que marca a história das policiais femininas, não só do Ceará, mas de todo o Brasil. Daqui a pouco o nosso Major Teles vai falar um pouquinho para a gente poder apresentá-la. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como o Sargento Borges. Edilson Teles. É com muita honra que nós temos no nosso estúdio agora Tenente Maria, ela que tem 10 anos como diretora da Aspra, foi a primeira mulher da história em 64 anos que veio fazer parte de uma diretoria. Ela tem uma história gigantesca na Polícia Militar, mais de 30 anos na corporação, já trabalhou na rua, no expediente, é uma referência na região Centro-Sul e nós todos da diretoria e as pessoas que fazem parte da Aspra temos uma grande admiração por você, Tenente Maria, e muito obrigado por você estar nesse programa 101, nos dando essa honra e gostaria que você se apresentasse como gostaria de ser apresentada. Tenente Maria Alves, aí, né? Eu sou do Iguatu, da sede da cidade. Hoje estou aqui para contar um pouco da minha história, esse decorrer da gloriosa Polícia Militar do Ceará. Maria, você sabe que eu sou seu admirador, né? Você tem uma história inspiradora que você vai relatar para a gente hoje e de várias nuances que você vai mencionar, né, nos chamam muita atenção a sua resiliência, né? Ao mesmo tempo que você tem muita coragem, muita garra, você tem uma condição de suportar muita dor em alguns aspectos. Você saiu lá do interior do Iguatu, enfrentou o preconceito, porque nós temos uma instituição que é machista, imagine há 30 anos atrás. Então, essa coragem que você nos traz realmente é um símbolo da sua personalidade, né? Da história na qual você conta diariamente sem você contar a história. Porque é uma marca sua, né, de você se posicionar e, com tudo isso, ainda tem empatia. É uma pessoa servidora, temente a Deus e sempre gosta muito de ajudar. Então, conta pra gente esse início da Gênesis, lá no interior de Iguatu, como é que foi a sua infância, como é que era a família, qual eram as suas atividades, para depois você contar um pouquinho do início da sua trajetória na Polícia Militar. Já desde criança? Já desde criança. Só que não existia polícia militar. Tinha aqueles cursinho preparatório para aeronáutica, né? E eu tinha assim tanta vontade de fazer aqueles cursinho. E, oh, meu Deus, eu queria tanto ser militar. Mas era militar em geral ou especificamente para a Polícia Militar? Não, queria ser militar. Certo. Ou juíza de direito, não era a minha visão. Ou ser militar ou juíza. E no decorrer, né, vivendo e estudando, superando todos os desafios, primeiro eu comecei a estudar que o meu transporte escolar era uma burrinha. Uma burrinha? Uma burrinha. Eu percorria todos os dias, né, 12 km da minha casa para o colégio, ida e volta dava 12 km. Eu tinha 7 anos de idade. Né? Então você não morava dentro da cidade? Não. Qual é o nome da localidade? Sítio Gado Bravo. 7 anos de idade já ia para a escola na cidade. Já tinha uma responsabilidade de ir para a escola só e voltar só no animal e ter o domínio, né? Você ia sozinha no animal? Ia na sozinha. Sem ninguém levar? Não. Eu me encontrava, tinha um ponto estratégico que tinha outros estudantes
em que a gente se encontrava num ponto e ia todo mundo juntos. Mas eu saía de casa com 7 anos de idade, sozinha. Tá escutando, né, Maria Alice? Tu já com 9 anos já era para estar ajudando muito mais lá em casa. Mas deixa quieto, depois a gente conversa com ela. Comprar uma burrinha pra Maria Alice. Não precisa de tanto, né? Mas a responsabilidade tem que ser bem maior do que está tendo atualmente. E desse transporte escolar aqui de uma burrinha, foi melhorando, né? Foi passando para uma carroça, depois para uma bicicleta. E aí, quando foi para mim estudar para o concurso da Polícia Militar, que surgiu em 94, Já tinha com quantos anos nessa época? eu tinha 19 anos. E até lá, você tinha alguma outra atividade laboral? Era em casa com os pais? Ajudava só em casa? No Eu tinha interior? irmãos pequenos, eu tinha irmão com 5 anos, irmão com 7 anos. E a minha mãe, ela trabalhava no Alencar, que é uma vila, né? Que de lá do sítio para o Alencar são 4 km. O Alencar é como se fosse o local mais desenvolvido do interior, né? Isso, é. O Então, sítio era uma localidade com poucas casas e ia antes de Iguatu para esse outro que já era mais populoso. exatamente. Então, a minha atividade era ajudar nas atividades domésticas e também nas crianças, né? Porque minha mãe trabalhava e eu tinha que cuidar das crianças, né? Um eu sou mais velha, 16 anos, e o outro eu sou mais velha, 13 anos, né? E sempre paralelo a isso estudando. Estudando. Então, era a irmã fazendo papel de mãe. De mãe. Por isso que seus irmãos lhe respeitam tanto, né? É. Muita responsabilidade. E quando surgiu o concurso, eu fui no quartel para fazer inscrição. E ao chegar lá, perguntaram a minha idade. Tem quantos anos? Eu, 19. Pois você volte para casa. Você não tem idade para fazer. Quando surgiu um outro concurso, porque o primeiro concurso, a maior idade para você fazer era 21 anos. Ah, E eu só tinha 19. Aí eu, morta de triste, voltei para casa. Mas, rapaz, não vou conseguir, não sei o quê. Com 3 meses depois, surgiu um novo concurso. e esse concurso anterior era para quê? Era o primeiro concurso das policiais Das femininas. policiais. Das policiais femininas no Junho junho de 94. 94. Eu fiscalizei essa prova. Só que a inscrição foi antes, né? E eu só fazia aniversário de 20 anos em junho, né? Então, quando passou 3 meses, quando foi em agosto, surgiu a segunda turma de policiais feminina, né? Quando surgiu essa inscrição, a minha mãe, ela tinha engravidado com 42 anos. E ela teve pré-eclâmpsia. Aí ela teve que fazer cirurgia, porque a criança morreu no ventre dela. E aí a responsabilidade dobrou. Porque as crianças pequenas, né, 5 e 7 anos, eu queria passar no concurso da Polícia Militar e estudava no Iguatu. Eu ia de carroça até o Alencar, lá eu pegava o ônibus para o colégio. Quando eu retornava, eu chegava em Alencar, era 10 horas, 10 e meia. E quando eu chegava no sítio, eram 11 horas, 11 e meia. Da manhã. Não, da noite. E Eu você estudava ia à a que noite. horas? Eu saía de casa com a turma que estudava no Alencar, 5 e meia da tarde, de Ah. carroça. Chegava tarde da noite. Aí chegava 11 e meia, meia-noite. Como eu queria passar tanto no concurso da Polícia Militar como no colégio, eu tinha que criar estratégia de estudo, né? E tinha criança pequena que eu tinha que cuidar durante o dia, por minha mãe estar operada. Eu me acordava às 4 da manhã Meu Deus. para estudar com a lamparina. Quando amanhecia o dia, eu fazia assim no meu nariz, era só fumaça. Só fumaça. E quando foi Você para mim teve aquele sair de problema, né? casa, sim, ainda outra coisa. Eu esqueci de falar. Terminei os estudos eu terminei tarde, porque eu tive calazar. Eu tinha 12 anos. Então, por conta disso, quando eu fui terminar a 8ª série, eu tinha 18.
Olha só. Quando eu fui fazer o concurso da Polícia Militar, eu já estava no 2º ano. Tinha ainda concluído. Não, já com 20 anos, né? E aí, enquanto eu estudava para fazer o concurso, eu sempre tive assim um ensinamento de que você não pode torcer pela derrota do outro para você se sair bem. Eu falei para minha mãe, nem que eu seja a 49ª colocada, mas eu vou ficar entre as primeiras 50. Era 1.050 mulheres para 50 vagas. E eu falei para minha mãe, nem que eu seja a 49ª, mas eu vou ficar entre as primeiras 50. Eu não quero que ninguém seja reprovada para que eu possa conseguir uma vaga. E eu fui a 49ª colocada. A palavra tem poder, como você acabou de mencionar nos bastidores. Por isso que eu digo que a gente tem que pronunciar, proclamar na vida das pessoas palavras de bênção, palavras de graça. Porque as palavras, elas têm poder na vida da gente. E aí, de 1.050 mulheres, eu fui a 49ª colocada, conforme eu tinha dito. Isso, para mim saber o resultado, lá não tinha telefone, né? Foi saiu o meu nome no plantão policial. Quando eu saí daqui de Fortaleza, que passou depois de 3 dias da prova, aí saindo meu nome no plantão policial, que eu tinha sido aprovada. De 8 candidatas que tinham vindo, né, fazer a prova, que eu comparecesse ao quartel, porque eu tinha que vir fazer o teste físico. Aí, quando eu cheguei no quartel, até fui orientada, você tem até o porte físico bom, você não vai ter dificuldade. Já foram trabalhando na minha mente, né? Porque para mim ia ser difícil. Porque eu não fazia educação física, né? Não sabia o que era, eu só sabia correr. Sei que quando chegou no dia do TAF, deu certo. Eu fui o 3º lugar do interior na corrida, né? Então, desde antes, né? Eu fiz Era boa de corrida. Eu fiz os 1.800 metros em 10 minutos. Caramba. Tanto que quando foi terminando o tempo dos 12 minutos, eu já estava dando uma volta andando, né? Eu estava só 50 metros para me chegar. E é isso aí. Passei no concurso, fui a 49ª, depois de todas as provas, eu fui a 33ª, e no curso eu fui a 14ª. E no curso foi aqui em Fortaleza. O curso aqui em Fortaleza. Qual local? Foi na CIEPEFEM, que a gente tinha companhia, né? A nossa formação foi na companhia feminina mesmo. Mas ficava alojada lá mesmo. Ficava. Morou durante esse período. Na CIEPEFEM. Qual é o tempo do curso de formação? 7 meses. Começou no dia 2 de janeiro e foi até dia 7 de agosto. Formação muito rígida. Cobrança muito grande. Porque elas estavam iniciando. Era o projeto da Polícia Feminina dentro da Polícia Militar. Pouco tempo antes tinha sido criada o policiamento, né? O primeiro concurso da PFM. E o segundo, eles já melhoraram de uma certa forma, né? Já pensaram melhor a questão do treinamento e da cobrança, né? Então elas tiveram aí uma cobrança muito grande, como que fosse realmente uma companhia especializada. Tanto que até um exemplo que eu uso quando fala de rígidos, você lavava uma peça íntima sua, ela não podia ficar exposta para enxugar. Você tinha que pegar uma toalha e cobrir, né? Então era um quartel, era um quartel feminino em que ela poderia receber visitas masculinas e não podia ter as peças íntimas lá enxugando a mostra, né? E podia receber visita? Tipo, às vezes as pessoas estavam na patrulha e prendia uma mulher, levava para lá para que a gente pudesse dar uma geral. Sim. Né? Como exemplo que eu contei nos bastidores numa noite de Natal que a gente estava de serviço. Né? Mas era aluno nessa época? Ou já era? Não, já era. Já estava pronto. Já era pronto. E
qual foi o maior desafio no curso de formação? Você que veio da zona rural de Iguatu, aí vem para a capital, ou estava tão presa dentro do quartel que não viu tanta diferença cultural? Assim, dificuldade quando você sai do seu mundo civil para o mundo militar, hein, ele já gera impacto, né? Porque quando a gente chega numa situação de que você tem obediência, deve obediência, tem a hierarquia, tem a disciplina. Então, a gente sai do mundo totalmente civil, né? Então, acho que a principal dificuldade que a gente tem, qualquer um que seja, que vai entrar na Polícia Militar, a nossa maior dificuldade é na adaptação do regime da casa, Independente se for no né? interior ou na capital. Porque assim, ó, eu costumo dizer até que a polícia não se faz. Polícia, ela nasce feita. Você só se adapta ao ambiente, ao código disciplinar, ao estatuto, porque nós saímos de um mundo civil e chegamos numa casa que ela tem ordem, que ela tem um regimento a ser cumprido. Você deve satisfação da sua vida a todo mundo que está acima de você. Deve obediência, tem que ter disciplina, tem que ter horário para chegar, horário para sair, uma boa apresentação pessoal. Então, muitos traz isso do berço. Você só se adapta. Por isso que eu digo que polícia, ela não se faz. Polícia, ela já é gerada dentro do ventre. Ela faz só se adaptar. Muito bem. E você não tinha um parâmetro anterior. Aí teve que Não. se adaptar para algo que você queria, mas querendo ou não, teve um choque, teve ali uma adaptação inicial mais brusca, né? Mais difícil para quem, em comparação àqueles que já se viram o exército. Então, por ser mulher e por ser um mundo totalmente novo, e ainda, querendo ou não, por mais que não possa fazer tanta diferença, mas faz, vindo do interior, distante da família, porque uma coisa é você ir para um curso de formação, passa durante o dia e vai para casa à noite. Aí vai ali ter o acalento da mãe, do pai, mas nesse caso você perdurava um bom tempo aqui na capital, chamado de laranjeira, que são as pessoas que ficam no quartel. Então, essa juntada de distância, de um mundo novo, mais rígido, por mais que você já estava muito preparada, querendo ou não, teve uma necessidade que a mentalidade está ali se adaptando melhor. Tem um certo equilíbrio, né? E a idade também é muito nova. Assim, eu nunca tinha saído de casa, né? Para completar. Ainda tem esse detalhe. Esse detalhe. Eu era filha única de mulher, né? Que ajudava a criar os irmãos. E sair assim foi desafiador, né? Um Muito desafio desafiador. gigante. Mas foi superado, né? Mas o fato de você decidir, como você mesmo falou, tinha o sonho de ser militar. Existia alguma inspiração na família? Algum militar na família? Alguma pessoa que te inspirou? Ah, eu quero ser assim. Eu tenho um primo que ele é do Exército. Ele é capitão hoje, né? Do Exército. Mas antes, o padre que me batizou e fez o casamento da minha mãe, ele era tenente-coronel da Aeronáutica, né? Então, é primo legítimo da minha mãe, ele já faleceu, que foi o Frei Gilberto. Ele casou a minha mãe e foi quem me batizou. E eu achava muito interessante, né? Que ele era militar e era padre, né? E tinha boa referência, né? De família, de pessoa evangelizadora, né? Agregadora de pessoas. Chamava um pouco a atenção. Então, de uma certa forma, ele foi uma inspiração. Foi. E em Fortaleza, Maria, começou a trabalhar na rua. Eu comecei Como aqui. foi o início da atividade policial? Aqui a gente tirava aquela escala 6x1. Eu, Era Praça do Ferreira, José de Alencar e aeroporto. Pedra. Pedra. 6 horas. E era 6x1. Então, para você viajar para o interior, era meio puxado, né? Não tem Não como. tinha como, né? Era muito dolorido. Então, foi mais um desafio, né, para poder viajar. E eu ficava
juntava de muitos serviços para poder conseguir passar em casa pelo menos uma semana, né? Ver se compensava, trocava vários serviços, não folgar e emendava direto para poder ir para casa. Passou quanto tempo ainda em Fortaleza? 3 anos. Assim, 3 2 né? anos, é porque eu entrei em 95, com o recrutamento, eu fui para Iguatu em julho de 98. Então, ao todo, juntando com a formação, foi um pouco mais de 3 anos. 3 anos e 1 e meio, né, por aí. Depois desse período, Iguatu, Iguatu, onde eu permaneci até sair a minha promoção requerida, né? Até o dia 10 de outubro. Aí foi festa, voltou para casa, depois de 3 anos, entre aspas, tenebrosos, mas com muita aprendizagem e um preço a ser pago. Eu Depois foi digo que para... foi desafiador eu voltar para casa. Assim, eu não hesitei em recusar uma oportunidade que foi me dada. Você quer ir para Iguatu? Eu quero. Não deu 3 dias, minha transferência saiu. E você foi a primeira Fui a perfém a primeira trabalhar em policial Iguatu. militar a ir para minha cidade. Fui a primeira sargento, a primeira subtenente, a primeira cabo, né? E também a primeira tenente QOA. Então, tudo você foi primeira lá em Iguatu, no que diz respeito à Corporação Polícia Sim, Militar, na ala feminina. sim. São quantas perféns em Iguatu mesmo, hein? Se eu não errar a contagem, umas 24. Lá é Acho um celeiro de policiais femininas em Iguatu. todos os dias tem mas policial mas feminino de serviço. interessante, eu sempre repito aqui, a origem dos policiais militares, se não é interior do estado, é das periferias da capital. Sim. Aqui nessa mesa tem você de Iguatu, eu vim de outro estado, mas morava na periferia. Sargento Pós vem do Crateús. E assim é a história da Polícia Militar. Mas o bacana é porque ela foi a primeira e outras seguiram o exemplo dela lá em Iguatu, né? Por ser policial Tornou feminino. inspiração Foi. para muitos de hoje. Sim. Dentro da corporação, Maria, Capital, Iguatu, qual foi aquele momento, independente se é ocorrência ou administrativo, algo que você traz de forma imediata, sem pensar muito, que marcou a sua vida? Pode ser qualquer ato, pode ser um documento que você enviou ou uma prisão. Que você acha que foi assim, que teve uma relevância muito grande em mais de 30 anos de Polícia Militar? Quando foi as primeiras promoções, a requerida, o sistema CIGRH, que eu era responsável pela operação, ele tem que estar alimentado com as informações de todos que iam ser promovidos pela primeira vez na promoção requerida, que era em 2016. Um ano depois da lei de promoções. Sim. E eu não tinha computador com esse sistema. E o meu comandante confiava muito em mim, e ele dizia assim, desenrola, Perfém. Desenrola, Perfém. E eu tomava como posse, não como uma obrigação ou uma pressão. Eu entrei na Aspra, 2015. E aí, me deram um computador. Eu era secretária da Aspra. Foi o que eu fiz. Então, o computador da Aspra, que era voltado às atividades institucionais, que você tinha ele para poder desenvolver o trabalho lá na região, serviu também para a Polícia Militar. Mexi na configuração do notebook. Eu paguei R$ 50 no meu bolso para instalar o programa da CEPLAG. Eu pedi o programa, me foi enviado e eu paguei um profissional R$ 50 para instalar e para que eu pudesse alimentar e os subtenentes fossem promovidos a segundo tenente em 2016. Aí foi uma levada E grande. assim eu fiz. Alimentei o sistema e eu fiz questão de ir para essa promoção. Porque eu faço parte dessa história. Eu pensava assim, eu faço parte dessa história. Muita gente é grata a você. Acho que foi mais ou menos uns
14 a 15 subtenentes promovidos nessa época. Ou seja, se você não tivesse, por conta própria, feito um investimento seu, se utilizado um computador que estava com você para cumprir essa missão que foi dada, mesmo sem condição nenhuma, não teriam sido promovidos. Tinha não. Eu não tinha um computador. E os computadores que tinha não suportavam o sistema. E qual é o normal? Se eu não tenho condições para fazer, eu não faço. É o normal. Sim, infelizmente, é a realidade da maioria dos setores públicos. Algumas pessoas, por conta própria, pelo senso de servir, por realmente se colocar no lugar do próximo e fazer com o outro que gostaria que fosse feito com ela, acaba se sobressaindo, fazendo mais do que é a sua obrigação. Ainda mais com a precariedade que existe, especialmente na Polícia Militar, naquela época muito mais, né? Hoje já as condições, tanto do expediente como também de armamento, estão melhores, mas naquela época ainda estava em processo de evolução. Veio as promoções, mas não deram condições para o povo efetivar a promoção no sistema. Eu aprendi que a atividade meio é um complemento da fim. A pessoa está lá na rua e ele nem sempre ele tem tempo e a oportunidade de vir olhar os seus assentamentos, olhar o que ele tem direito. Nem sempre. E eu fazia isso. Todos os meses eu olhava todas as fichas individuais. Se tinha punição para cancelar, se tinha férias para averbar, e aí ligava para a pessoa. Pessoa distante da sede, 90 km, tipo lá em Saboeiro. Aí eu disse, ei, o senhor tem 11 férias para averbar, o senhor vai querer? Ah, Maria, faça. Eu, não, já está feito. Venha só assinar. Então, eu costumo até dizer que eu criei a minha representatividade fazendo a minha obrigação. Fazendo a obrigação bem feita. Bem feito, nada mais além dela, né? Porque, assim, na administração pública, quando a gente faz o certo, o que é para ser feito, você recebe um destaque, né? Quando você vê alguém zelando pelo seu interesse. Parece que o certo, o básico, se torna extraordinário. Exatamente. É interessante a questão do serviço administrativo. Enquanto eu fui policial de rua, eu era um crítico do serviço administrativo, eu dizia que eles trabalhavam pouco, né? E eram privilegiados. Aí quando foi ser tenente... Não foi quando foi ser tenente. Antes já? Foi antes. Limitação física, por uma questão de saúde, né? Aquela época você levou o tiro. Questão do tiro e tal. Obrigatoriamente, para eu voltar, eu tive que ir para a atividade meio. E chegou lá, eu vi o quão grande é a responsabilidade de alguém que trabalha. Ele move a máquina, o serviço administrativo, ele move a máquina da Polícia Militar. Tudo o que acontece, o serviço da rua, é em razão do que é planejado pela atividade meio. Exatamente. Então, hoje eu tenho um respeito imenso, tanto por quem trabalha no operacional, como quem trabalha na atividade meio também. E a vinda para a Aspra, Maria, como foi? Como é que surgiu esse convite? Do nada. Do nada, entre aspas. Foi por fazer o que tinha que ser feito nas condições que tinha, enquanto não tinha condições para fazer melhor ainda. Aí, de repente, você se destacou. Quem observou, quem convidou? Rapaz, eu recebi um convite pelo sargento Fábio, né? Se eu Ele já era representante? Já. O Sabino, na época, foi dado uma missão de conseguir, eram 50 associados. Qual era o ano? 2014. Já? Ou foi 2000? Foi antes, foi na gestão antes de ter a eleição. Foi dada uma missão para conseguir 50, se eu não me engano, era 50 associados para conseguir o dentista. E o sargento Fábio conseguiu 80. Aí ele foi, Fábio, você tem alguém que você queira indicar para a diretoria executiva? Aí o Fábio me indicou. Veio direto para a diretoria indicado pelo Fábio. Foi. Não chegou nem a ser representante regional. Não, eu fui direto para a diretoria executiva. E cheguei aqui e pensava assim, como é que eu vou para ser um gestor
se eu não tenho experiência. Aí uma pessoa falou assim para mim: você sabe o que é ser um gestor? Eu digo entender de pessoas. Pois é isso. Gestão é você entender de gente. É você organizar a casa, mas cuidando de gente, cuidando de pessoas. Coisa boa é você ter uma equipe motivada para trabalhar com você. E é isso. A gente buscar entender de gente, entender de pessoas. Para o ambiente ficar mais leve, ficar mais motivado, ficar mais organizado. Aí veio para gestão em 2015. Vim para a gestão 2015 e não tinha disponibilidade. Eu vinha para as reuniões, né, e voltava. Passava uns 3, 4 dias e voltava. Foi em 2016, foi que saiu a minha disponibilidade, em que eu permaneci por 2 gestão como secretária-geral, né, da ASPA, por sinal aprendi muita coisa aqui, inclusive a controlar emoções, né? Eu costumo dizer que eu tenho um pavio curto, não levo desaforo para casa. Mas aqui é outra realidade. Porque é o que você acabou de falar, né? Essa questão de gente. A gente passa a ouvir. Quando você passa a ouvir, você passa a ser melhor. Que você passa a ter empatia e a se colocar sempre no lugar do outro. Quando a gente passa a entender a realidade do outro, a gente toma para a gente. E você só passa a entender quando você passa a ouvi-lo. Então, quando a gente passa a escutar mais, a gente passa a ser uma pessoa melhor. Foi isso que eu aprendi aqui. A ser melhor. Gratidão sempre. Muito bom, Maria. E tudo que você falou é a pura realidade, porque eu sou prova viva que ainda me encontro, como todo ser humano deve se encontrar em evolução. Você busca o seu autoconhecimento, mas quando você se coloca como uma liderança e você inevitavelmente tem que escutar as pessoas e dentro de um projeto você faz a condução e tem outras pessoas que fazem parte, no caso da gestão, aí você vai até a ponta e volta, vai em outros locais, seja para conversar com o associado, com o colaborador ou com a própria diretoria, a todo momento você tem que baixar a guarda para compreender que muitas vezes o que você pensa que é uma verdade absoluta é totalmente o inverso da realidade, seja de uma região, seja daquela pessoa que falou com você. Ou seja, o cenário ele é muito mutável. Então, o que é hoje não é mais amanhã. As pessoas também mudam praticamente diariamente, caso ela se proponha também, porque, infelizmente, algumas pessoas são fechadas para a mudança, acha que ela, se ela mudar de opinião, se ela voltar atrás no que falou anteriormente, é como se ela fosse passar uma vergonha ou fosse perder uma honra. E eu acredito que dentro dessa evolução que a gente busca para se tornar uma pessoa melhor, é algo que é básico e até pragmático. Você se torna uma pessoa cada dia mais melhor quando você vivencia um ambiente, busca escutar mais as pessoas. Muito mais do que você estudar oratória, você tem que estudar a escutatória. Tem que comprar até um livro. Tem um livro que fala sobre isso. A liderança, ela é muito mais, não de você, mas sobre o seu interno, né, sobre o que você se projeta, mas em razão do seu meio social. Ou seja, a mudança, a mutação que você tem na sua própria vida é em razão da mudança que as pessoas fazem em você. Obviamente, projetando dentro do presente para o futuro, se tornar uma pessoa melhor. E é o que você sempre demonstrou e com muita sabedoria e maestria fez e faz junto conosco aqui na Aspra, como também na região do Centro-Sul.
Eu tenho uma curiosidade, eu sempre faço perguntas chaves. Assim. Ah, tá certo. Com certeza você tem uma grande popularidade lá no Iguatu, pela sua história, primeira policial Acredito que sim. feminina. Já se candidatou a vereadora, alguma coisa? Já pensou em se candidatar a algum cargo eletivo? Não, nunca pensei, mas já fui questionado por que de não representá-los como vereadora da minha cidade. Bacana. Eu brigo com esse aqui, com o Sargento Borges, porque eu vejo ele hoje como presidente da ASPA, e eu vejo nele uma liderança nata. Sempre digo isso aqui. E eu acho que está passando da hora dele aparecer como uma liderança dentro do campo político. Já que ele representa tão bem a ASPA, ele poderia pensar em voos mais altos. Né? Te fiz essa pergunta e passando a bola aqui para o Essa pergunta Sargento já é Borges. de tabela para... Né? Para você, meu amigo A Sargento Borges. entrevistada é a Tenente Não, mas, Maria. sim, mas é só... Mas eu vou responder de forma bem objetiva para que a nossa entrevistada ela possa ser mais completa na resposta, porque eu soube que ela foi convidada para ser candidata no cargo eletivo. E eu vejo que a política partidária ela move o mundo. É o Brasil, né? O Trump lá nos Estados Unidos tem interferência no nosso país e em outros tantos países. Então, as pessoas que são alheias à política partidária, elas são cegas, mudas e não entendem que todos nós somos submetidos a ela. E a política, ela está presente em todas as facetas, seja na sua família, seja na escola, na empresa, na associação, na polícia militar e, obviamente, na política partidária. O que a gente tem que, antes de mais nada, compreender é se você se dispõe a pagar um preço para um mundo que, infelizmente, é corrupto. Na verdade, é corrompido. Nem todas as pessoas que estão na política, elas estão do lado negro da força, entre aspas, mas a gente sabe que quando você se propõe a ir para a política partidária, você tem que ter um grupo e tem que ter pessoas com a mesma crença, com as mesmas convicções, sabendo que o desafio é imenso. E talvez a Maria ela não pretende enfrentar, porque sabe que ainda mais no âmbito municipal se torna mais difícil ainda. Eu costumo dizer que na política partidária você só tem 3 opções para ser eleito. Uma, você estourar na mídia social, se tornar um cara que se posiciona e tem link com o político nacional para as pessoas me enxergarem como referência, como aconteceu com o André Fernandes. Ou você, como a maioria, é eleita pelo fator do dinheiro, né, do poder econômico, ou você tem uma categoria que, se unido estiver, pode eleger os seus representantes políticos. Exemplo disso foi em 2014, quando elegemos o capitão Wagner e o Capo Sabino, estadual e federal. E eu sou dessa geração. A Maria, ela hoje é tenente QA, né, já encerrou a sua carreira na Polícia Militar, mas eu, por mais que eu seja um pouquinho mais novo só, eu tenho mais tempo como representante, né? Ela já pulou direto para ser diretora executiva. Eu já comecei sendo representante regional e fui galgando degrau por degrau para chegar na presidência da ASP. E, inevitavelmente, quando você assume um protagonismo no Estado, à frente de uma entidade tão importante e tão grande, as pessoas lhe provocam para que você possa ascender para a política partidária. E eu já tive essa pergunta na INC, já teve outros locais. Eu estou com medo que depois da manhã eu vou lá na TV União, numa entrevista, e se me fizer também essa pergunta, já está começando a ficar muito recorrente. Eu só estou com essas cruzetas aqui no nosso podcast. Mas o que eu posso dizer, Major, que eu não me acovardo para os desafios da vida. Mesmo nós sabendo que a política partidária é um campo aberto, onde você pode ser apedrejado injustamente por pessoas que não lhe conhecem, não sabem da sua história, mas você tem que ter coragem. Então, eu admiro até os corruptos na política, porque eles tiveram a coragem de colocar a cara a tapa. Eu admiro por conta disso. Não admiro as ações erradas e impróprias que eles desenvolvem. Mas a política partidária é o campo para você realmente enfrentar as adversidades da população e buscar fazer com que você faça a diferença na vida delas.
eu costumo dizer que o meu partido é a tropa. Eu não me não entro e não estou enviesado com as loucuras de polarização ideológica. Então, se for de desejo da nossa tropa, né, são 38 mil policiais militares, bombeiros militares, ativos e veteranos, além das pensionistas, no estado de Ceará. Se boa parte dessas pessoas elas enxergarem que eu tenho uma capacidade, eu tenho história e condições reais para representar a nossa categoria na Assembleia Legislativa, eu me disponho a me colocar à disposição, mas não necessariamente por conta de vaidade, interesses pessoais, eu vou me colocar para ser candidato para testar. Não, vou ser candidato para ver o que vai dar. Não, eu não vejo que esse tipo de aventura é saudável para mim, no aspecto pessoal, para o nosso grupo da entidade, especialmente para a Aspra. Eu tenho um preciosismo muito grande com a entidade. Eu não posso colocar a nossa associação em risco. Ainda mais porque eu me sinto extremamente feliz e realizado como eu estou na condição de presidente. Então, eu estou fazendo o que eu gostaria que um presidente fizesse, desenvolvendo a associação estilo empresarial social e representando. Agora, o problema que eu percebi que a nossa representatividade tem um limitador. E o governador, até hoje, não nos recebeu. Talvez é porque nós, na visão dele, ou das lideranças que estão lá em cima, somos apenas um presidente de uma associação, mesmo sendo tão grandiosa como a ASP. E a política partidária pode, quem sabe, abrir as portas para que a gente possa ser mais respeitado. Muito bem. Eita, rapaz, eu enrolei demais, demorei demais. Subtenente Maria Alves, o foco é... Subtenente, eita, eu vou levar a cadeia. Rapaz, tem que se acostumar, rapaz. Ô, meu Deus do céu, paga logo 10 aqui, depois eu pago. Tenente Maria Alves. Vou anotar aqui, viu? A senhora continua sendo diretora da Aspra, o estatuto prevê que, mesmo sendo oficial, estando dentro da gestão, pode concluir. Então, a senhora vai ser diretora nossa até maio de 2027 e a senhora tem um legado, né? Mas ainda tem muito ainda a construir, não só na Aspra, mas eu já sei que também está se tornando empresária, como também tem a família. Então, olhando para o hoje, no presente, e projetando para um futuro a curto prazo. Quais são os planos? Porque é muito importante também mencionar que a Tenente Maria Alves ela é nossa referência no esporte. Ela inspira a todos nós a praticarmos um esporte muito interessante que eu comecei, sou bem fraquinho ainda, né? Que é na corrida. Então, a Tenente Maria, ela dá show, aí ela praticamente... Eu não sei se já é profissional, mas se não for profissional, está muito perto. Eu sei que o desempenho da Tenente Maria é incomum, né? Tem troféus, medalhas e várias atividades que ela desenvolve. Então, antes da senhora falar sobre o geral, eu gostaria de puxar para o que eu sei que a senhora tem paixão, que é a corrida. Então, como é que surgiu, né, as atividades, que eu me lembro, quando você ainda, alguns anos atrás, tinha um problema na coluna, tinha algumas questões, e não era uma pessoa assídua no esporte. Poderia até ser, mas aí de repente deu start. E como foi essa evolução? Aí depois a gente fala do que a senhora pretende fazer a curto, médio e longo prazo. Eu me dediquei mais ao esporte por conta do colesterol alto. Eu fui fazer um check-up e deu colesterol alto. Porque eu descobri antes que tinha 3 hérnias de disco. E por isso eu não fazia nenhum tipo de atividade, musculação, não fazia nada. Existia uma proibição ou era só o medo mesmo? Não, eu fazia... Porque assim, eu fui fazer o tratamento, né, de fisioterapia com um excelente profissional lá de Iguatu, né, o Dr. Neiva Mendonça, boa referência, o qual eu indico, né? E depois que eu fiz esse tratamento com ele, eu perdi o medo de fazer atividade, né? Ele foi incentivador também para você fazer atividade? Foi. Quando eu terminei o tratamento lá, aí eu fui fazer um check-up e deu colesterol alto, né? Então, busquei fazer musculação e comecei a correr. Mas aquela corridinha é apenas para baixar o colesterol, né? Mas eu via que se eu chegasse para treinar na academia e não fizesse um cardio, uma esteira,
eu não tinha feito meu treino. E com o passar do tempo, né, e chegou o curso do CHST, lá em Juazeiro. E aí, na constância das atividades físicas, das corridas, sei que no segundo dia de treino, o tenente bateu no meu ombro e disse, essa Maria desenrolada. Aí um subtenente olhou para mim e falou assim, um sargento, né, que era do curso, do CHST. Rapaz, não tem condições não, essa Maria treina. E eu não vou perder para ela, não. Então, de uma certa forma, fui motivação para outras pessoas, né? Comecei Qual foi o ano? Foi 2019. Então, ali, vamos dizer que 2018, 2019, que você realmente começou a se movimentar para o esporte. Apenas movimentar, né? Certo. É movimentar. Depois, aí veio a pandemia, né? Aí parou os treinos, mas eu continuei correndo. E quando foi em 2022, foi que eu comecei mesmo a levar a sério, ter um personal para treinar corrida, né? E a partir daí, correndo pela sensação de liberdade, porque me trouxe prazer a corrida, né? A corrida me trouxe controle emocional, controle de ansiedade. Então, eu tenho uma corrida como tipo uma festa. Se eu vou para uma festa, eu vou me divertir, né? Então, a corrida, ela me traz isso. Ela me traz a sensação de prazer, de leveza. É como se eu fosse encontrar alguém muito querida, né? Então, a partir daí, a constância de treinos, de fortalecimento muscular, eu treino com um personal há 5 anos, desde quando eu fui treinar para fazer o TAF, para subtenente, que eu treino com essa pessoa. Eu cheguei lá, eu fazia agachamento com 8 quilos, por causa de ter medo de me lesionar. Hoje eu faço agachamento com 60 quilos, que é meu peso de 8 foi corporal. para 60. Que é meu peso corporal. Né? Então, hoje, eu vejo que eu saí, depois de 30 anos, da Polícia Militar, com um condicionamento semelhante com o que eu entrei. Ou então melhor, né? Porque antes eu não treinava. Eu fiz 1.800 metros lá em 95, em 10 minutos. Hoje eu faço 1.700 em 9. Cara. Né? Depois de 30 anos, com 51 anos de idade. E as competições? As competições, comecei assim, timidamente, pela sensação de liberdade, porque me dá prazer. E os pódios foram surgindo, né? Hoje, os meus últimos pódios foi esse ano, no Raio de Juazeiro, né? Aniversário do Raio, de 10 anos. Na categoria militar, eu fiz os 5 km em 26 minutos. Na corrida do Sesc, eu ganhei o primeiro lugar nos 10 km, fiz em 53 minutos. E, ultimamente, eu fiz 6 km com uma parte que era no chão batido, na carroçal, em 32 minutos. Então, hoje, eu não vivo sem correr. Não simplesmente por pódios, né? Porque eu corro para apostar. Mas eu corro para quê? Porque me faz bem e para mostrar às pessoas que não existe limite. O limite é quem faz é a gente. Quem comanda o nosso corpo é a mente. A mente, ela tem um poder grandioso sobre nós. E a gente precisa trabalhar. Ela é quem comanda o nosso corpo. Então, Jesus, a atividade, a alimentação e família. É a base para um bom equilíbrio. Pode bater pau? Agora batemos, ó. Essa mensagem era para ser a final, mas agora ela tem que se virar para trazer um comando final. Mas eu tenho. Ora, mulher preparada. Ela era da rádio, Major, igual o senhor. Como foi a história da rádio aí, eu Maria? apresentava um programa religioso na Rede Liberdade de Iguatu. De Iguatu? Iguatu. Que bacana. Trabalhou quanto tempo? Eu apresentava como coordenadora da cidade, Iguatu, da Renovação Carismática, a qual eu fui em 2012. É um programa semanal, né? É uma vez, era aos sábados, e eu passava a semana todinha rezando com o evangelho do dia. Para quê? Para quando chegasse lá, realmente o Espírito Santo levar a mensagem que ele queria para aquele povo naquele dia.
Eu digo que a renovação carismática, ela me preparou para eu chegar aqui, na ASP. Para poder saber lidar com pessoas. A mulher é uma personalidade. É. É, Ela convidou muito a Dona Francisca. Saiu do interior da cidade, né? Veio para a capital, voltou para lá e assumiu um protagonismo, tanto dentro da instituição, né? Sendo uma representante da ASPRA, e como também em outras atividades. Quer dizer, é muito interessante essa história. Aí não deixo de mandar logo um abraço para a Dona Francisca Alves, porque a mulher também é fera. É fera. E eu vejo, E eu onde? posso estar enganado, mas eu vejo muito a Maria parecida com ela. É. Não só nas características físicas, mas no jeito, né? Na firmeza. Cuidar de pessoas Cuidado. também. É. E uma coisa bonita que meu pai me ensinou, quando foi para mim vir para a Aspra, ele me deu um recado. Ele disse assim, zelo pelo seu nome. Na polícia militar, antes de vir para a polícia, ele me deu esse recado para entrar na polícia e me deu para entrar na Aspra. Ele zelo pelo seu nome. Saiba entrar e saiba sair nos lugares. Porque o nome da gente é a única coisa que a gente tem que zelar. Se você perder ele, principalmente sendo mulher, para você recuperar é difícil. Então, eu costumo até dizer que da mesma forma que eu entrei na polícia militar, eu saí. Eu ouvi isso de um amigo meu. É porque não tinha saído da promoção, né? Aí ele disse, parabéns para a senhora. Que a senhora entrou na polícia militar e está saindo do mesmo jeito. Uma carreira limpa. Limpa. Do jeito que a senhora entrou, a senhora saiu. E é muito bom você ouvir isso, né? Com certeza. Gratificante. É. E agora empreendendo. Graças a Deus, eu digo que eu me preparei para sair da polícia militar. Para não ficar nessa ociosidade, né? O meu irmão ficava na minha cabeça. Cuidado, senão você vai endoidar, não sei o quê. Aí eu, rapaz, eu vou provar para esse cara que eu não vou endoidar. Aí sempre pedindo a Nossa Senhora que me direcionasse algo que eu pudesse me ocupar. Eu estava saindo, né, jovem, com a cabeça boa, que dá para administrar alguma coisa. E a gente estava fazendo compra, meu irmão, né, o outro estava fazendo compra no açaí, e a ex-dona do estabelecimento que eu comprei disse, ei, compre a tapiocaria que eu estou vendendo. E é de vocês, diga a Maria que me compre. Do nada, Do né? nada. E aí apareceu o valor que ela queria receber, Deus providenciou o valor. Já estou próximo de concluir, né, de terminar de pagar. Ela se paga. Eu estou oferecendo um produto de qualidade, estou gerando emprego e estou tendo minha terapia diária. É lá em Iguatu mesmo? Lá no Iguatu. Que bacana. Quando a gente vai conhecer a tapioca? Eu já Ele já conheci, conhece. né? E já provou dos produtos. Espetacular. Melhor tapioca do Ceará. Até rimou, viu? Não somente a tapioca, como também o cuscuz, né? Não, é porque da vez lá eu só comi a tapioca, a próxima é o cuscuz, porque inclusive me disseram não, né, os nutricionistas, que pra dieta é melhor o cuscuz do que a tapioca. Dependendo da vibe, Sim. né? Se você tiver numa atividade intensa, a tapioca tem mais energia, mas se você quer dar uma abaixada, o senhor só coma cuscuz, não coma tapioca, viu? Eu estou na dieta da sopa. Não é a sopa, se der sopa... Eu sopa, eu vapo. Major, vamos se adequar. Você também é um caba novo, dá pra atividadezinha física, né? Se inspira aqui na Tenente Maria Alves. Recentemente, Major. uma bicicleta ergométrica. Tudo tem um preço, Major. Eu peguei na Shopee, né? Comprei uma bicicleta ergométrica. Aí no dia que chegou, fui testar. Pedalei 30 minutos. Foi de madrugada, eu quebrando sério. Mas é isso. Tá quieto, tô esperando a oportunidade pra voltar de novo. Aí, ó. Qual a orientação? Tudo na vida tem um preço. As pessoas olham e dizem assim, a senhora é tão jovem, tá saindo da polícia tão jovem. Mas ninguém sabe o que foi que eu fiz para chegar até aqui, né? Um bom acompanhamento nutricional, como eu falei, um bom acompanhamento nutricional, alimentação, cuidar da mente, Jesus Cristo, ter um bom suporte familiar. Você tem que se cuidar de todos os sentidos. E às vezes a gente acha que cuidar da gente é vaidade. Não é. É uma necessidade. Hoje concluo
meus 30 anos de polícia, que eu não esperava, tá com minha idade metabólica de 36 anos, Olha aí. sem nenhuma gordura visceral, então isso vale a Eu já não pena. posso dizer a mesma coisa. Mas o senhor pode seguir o meu exemplo, Você né? que... Não, eu assim, ó, eu tenho uma memória muscular boa. Se eu voltar a treinar, vou ser sincero a você, eu treinei, eu fiz musculação por muito tempo. Se eu voltar a treinar, a questão de pouco tempo, eu volto, melhoro bastante a questão do peso. Ultimamente, eu tenho dado precedência a outros projetos e deixei de lado essa questão do cuidado físico, né? O primeiro projeto é o senhor, viu? O primeiro projeto é o senhor. Primeiro eu, depois os meus, depois a gente cuida do resto. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar dos meus? Se eu e os meus não estivermos bem, como é que eu vou cuidar de instituição? Como é que eu vou cuidar de outras missões? Mas como eu te disse, quando eu passo a treinar, passou ali 30 dias eu treinando, eu já começo a ver a diferença. Recupero rápido. Tenente, estamos chegando no final do nosso podcast. Fico muito grato por finalmente Deu certo, né? a senhora ter, né? No momento certo, na hora certa. Deu certo. Né? O Elisiano foi o 100 e agora a senhora vindo para fechar o 101 foi sensacional. Eu gostaria que o Major desse o comando final. Superação. Que de origem simples, superou todas as dificuldades, chegar onde ela chegou, oficial do quadro administrativo da Polícia Militar do Ceará. Uma honra muito grande. Sua origem, para sua história, eu acredito que você se sente hoje uma pessoa realizada. E grata. Muito grata a Deus. Eu digo que Deus foi muito generoso comigo, né? Eu costumo dizer isso. E eu concluo falando que, conforme está em Filipenses 3,16, isso aqui é para você, Borges. Não importa a que grau chegamos. O que importa é prosseguir decididamente. Esteja onde você estiver. Faça o que você fizer. Alcance o que você alcançar. Prossiga. Decidido. Para enfrentar todos os desafios. Tudo que vier. Mas prossiga firme e decidido. Porque se Deus lhe deu, Ele vai lhe honrar. No tempo certo e na hora certa. De novo, viu? Extraordinário. Tenente Maria Alves, a senhora não sabe a honra que eu tenho em tê-la, não só nessa bancada, no dia de hoje, mas como amiga, como uma referência, uma liderança na qual já entregou muito e continua entregando em favor da nossa família policial militar, mas a gente sabe que a senhora acaba indo além das fronteiras da corporação e ajudar outras pessoas. E quando eu falo que a gente tem você como inspiração, como uma pessoa que se cuida, com relação à saúde e à mente, mas também segue esse propósito, né, de servir e sabendo que sempre coloca Deus à frente de tudo. Né? Então, se hoje eu sou uma pessoa muito mais crente a Deus, se eu acredito não só em Deus, mas em fazer algo que eu possa me sentir orgulhoso com essa relação a Deus, eu devo a você. Então, você é uma pessoa que há muito tempo me alerta com relação a várias atividades, desde quando nós praticamente éramos vizinhos de quarto, né? Nós éramos laranjeiras, eu como vice-presidente, ela como secretária-geral. Então, você me aconselhava muito, sempre me ajudou demais e sou muito grato por todos os conselhos que você fazia questão de estar me passando. Até na comida, hein? Enchi o saco. Tudo. Da comida a outras questões gerais, ela... Enchi o saco. Não, porque ela não tem idade para isso, né? Minha irmã é um pouquinho só mais velha. É pouquinho, porque a mulher tá nova demais, né? Pois, olha, muito obrigado mesmo. Gratidão eterna por tudo que você fez e continua fazendo por todos nós, que fazemos parte dessa família áspera. Você sabe o quanto
nós temos carinho por você e você sabe o quanto você é importante também para o nosso grupo. Então, vamos fazer com que até o final dessa nossa gestão a gente possa desenvolver um trabalho ainda melhor, potencializar o que já está sendo feito. Não pelo reconhecimento, não porque as pessoas vão aplaudir, mas é porque nós mesmos nos sentimos felizes em fazer o que nós fazemos. Com certeza. Felizes e realizados. Com certeza. Pois, minha continência, a senhora, nossa tenente, a primeira oficial, olha também, a primeira oficial, a primeira pessoa oficial da história na diretoria executiva. Ainda tem esse detalhe, rapaz, é muita primeira, a mulher é primeira em tudo, viu? Pronto, o meu comando, primeira. A mulher é primeira. Gratidão, Tenente Maria Alves. E a você que estiveram conosco até agora, também o meu muito obrigado. Não se esqueça aí no YouTube, hein? Você não curtiu, você não comentou, você não compartilhou. Por quê? Tem que compartilhar o máximo para todas as mulheradas do Brasil, para que elas possam se inspirar nessa história extraordinária da Tenente Maria Alves, a pessoa que saiu da zona rural da cidade de Iguatu, enfrentou todas as adversidades, se tornou a primeira policial feminina da história como diretora da ASPRA, a maior associação do Norte-Nordeste, se tornou a primeira policial feminina da sua região, hoje está aí despontando como uma das principais corredoras, pelo menos dentro da corporação Polícia Militar, é a primeira oficial da história também na diretoria executiva da ASPRA, enfim, a mulher é a primeira em tudo e ela realmente é uma inspiração para todos nós, homens e mulheres, seja no aspecto físico, mental e em servir. E não se esquece também, se inscreve e aciona o sininho para você ser notificado. E a vocês que estão aí no sofazão da TV Metrópole, nos assistindo nesse sábado pela manhã, muito obrigado pela audiência. Levam também essa mensagem a outras pessoas para assistirem todos os programas da TV Metrópole nesse sábado pela manhã e também, se perderem, manda o link do nosso podcast no YouTube para vocês poderem assistir novamente, inclusive, esse aqui que foi especialíssimo, podcast Fala Comandante 101. Gratidão a cada um de vocês que nos assistem e muito obrigado. Minha continência e meu respeito. Fala, comandante.